Fala galera, dando sequência então a essas videoaulas sobre acidentes com múltiplas vítimas, nessa quarta parte, infelizmente eu achei que a gente fosse conseguir terminar em 3 partes esse vídeo, mas está ficando muito extenso, então eu resolvi dividir ele em uma última parte, quarta parte no caso, então para a gente trabalhar de uma forma melhor, para não ficar também tão extenso, tanto para vocês quanto para mim. Os atendimentos então do método START, que é uma temática muito importante, então é interessante que vocês peguem desde o início toda ela para não ficar cortado, tá? Na videoaula 3 eu já falei um pouco então sobre a triagem, sobre os parâmetros, tá? Então recomendo então retornar antes de assistir essa aula, verificar então o finalzinho da videoaula 3 sobre atendimento então ao AMOVE, para vocês verem então o que vem a ser o método START, quais são então os parâmetros também que vai ser analisados, né? Que no caso é respiração, perfusão e o estado mental, né? Que é consciência. E também na videoaula 3 nós finalizamos falando então sobre o método START, tá? Então lembrando que o método START é o que vai ser feito para fazer a triagem das vítimas de adultos e também de crianças maiores, tá? O que são essas crianças maiores? São crianças que têm mais de 45 quilos. Esse método então vai ser feito então por meio de alguns parâmetros que são então a respiração, perfusão periférica, que é o enchimento capilar, e o estado mental. Tá? Então, só fazendo feedback então, sobre essa primeira parte, só para vocês retomar esse conhecimento, vocês já assimilaram, né? Então vai facilitar para vocês assimilar esse conteúdo. Então, lembrando que são classificados entre vítimas vermelhas, amarelas, verde e preta, e que no método START, basicamente, é esse fluxograma que funciona para a gente fazer essa triagem. Primeira coisa, a gente vai então verificar quem são os pacientes que conseguem caminhar. Esses que conseguem caminhar, eles já vão ser classificados como uma vítima verde, tá? Então são os que têm menor gravidade. Os que não conseguem caminhar, então aí sim a gente vai fazer essa análise desses 3 parâmetros, tá? Então, gente, aqui, ó, bem bacana, como que eu organizei aqui para ficar didaticamente bem fácil de vocês entenderem. O paciente consegue caminhar? Sim, então já vai ser classificado como verde. O paciente consegue caminhar? Não. Então, vai verificar a posição das vias aéreas, tá? Ele está posicionado corretamente e mesmo assim não está conseguindo respirar, então ele já vai entrar como uma vítima preto, tá? Ou preto ou como cinza, tá? Então essas duas nomenclaturas elas estão corretas, tá? Que são os expectantes, que são os que têm menor chance de sobrevivência ou então já estão em óbito, tá? Mas é interessante que antes de a gente verificar isso, a gente faça o reposicionamento das vias aéreas, porque às vezes, como que a gente já trabalhou já no atendimento inicial ao politraumatizado, a simples reposicionamento das vias aéreas já pode facilitar, né, a fluidez, né, porque essas vias aéreas podem estar com alguma obstrução. Então, fazendo o reposicionamento que a gente já ensinou, a gente já trabalhou isso nas primeiras videoaulas, então fazendo e deixando as vias aéreas pérvias, né, então sem interrupção do fluxo do ar, já é para o paciente então conseguir respirar. Se mesmo assim não conseguiu respirar, vítima preta. Conseguiu então respirar, beleza, legal. A gente vai para a terceira etapa então aqui do método START. O que é essa terceira etapa? Essa terceira etapa é justamente verificar esses 3 parâmetros, que é também denominado como RPM, tá? Que é respiração, perfusão e estado mental. A gente vai seguir nessa mesma sequência. Quando tá todos esses parâmetros dentro da normalidade, tá? Então respiração está normal, perfusão está normal e estado mental está normal, ele vai ser classificado como amarelo, tá? E quando não algum desses 3 parâmetros não está legal, está fora do padrão, não precisa estar os 3 fora do padrão. Estando um deles fora do padrão, ele já vai ser classificado como vermelho, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente vai analisar é mesmo a respiração. A gente já verificou aqui no item anterior
que o paciente está respirando. Legal, se ele está respirando, então a gente tem que analisar como que está essa respiração. Se ele está com mais do que 30 movimentos inspiratórios por minuto, então ele já vai entrar como vermelho, tá? Mas digamos que o parâmetro aqui da respiração esteja em 22, 25. Então, percebam, menor do que 30. Se está menor do que 30, então tá legal. Se deu, por exemplo, 25, então a gente vai para a análise do segundo parâmetro. O segundo parâmetro qual que é? É o enchimento capilar. Como que eu já disse no final da aula anterior, como que a gente vai conseguir analisar isso? A gente vai posicionar próximo então, do paciente, a gente vai apertar a unha dele, tá? Ou dela. Então a gente vai apertar por alguns instantes, pode ser o dedo anelar, pode ser o dedo indicador também, tá? Ou até mesmo o dedo médio. A gente vai apertar esse dedo, vocês vão perceber que o dedo ele vai ficar meio esbranquiçado, tá? Ele vai ficar branco porque quando você está apertando, você está diminuindo então a quantidade de sangue que tem nessa região. Quando você soltar, você vai soltar abruptamente, tá? Então você não vai soltar devagar, você vai soltar ele rápido, porque justamente você quer nesse parâmetro verificar quanto tempo vai demorar para fazer o enchimento desse sangue, tá? Então, quanto tempo vai demorar para esse sangue que quando você fez a compressão ele diminuiu, então você vai verificar quanto tempo vai demorar para ele voltar, tá? Esse parâmetro ele tem que ser menor do que 2 segundos. Então, se quando você aperta e demora, por exemplo, 3 a 4 segundos, então já não está legal. A perfusão, o enchimento capilar dele não está bom. Então isso já faz ele entrar como vermelho. Mas digamos que você verificou a respiração e a respiração estava em 25, né, nesse primeiro parâmetro aqui. Depois foi analisar o enchimento capilar. O enchimento capilar deu em 1 segundo, tá? Então está normal. A gente vai para o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é a análise do estado mental. Então você verificou aqui, perguntou, qual que é o seu nome? Meu nome é tal, fulano de tal. Ele respondeu rapidamente, ou você já vai perguntando, você sabe o que aconteceu? Você sabe que dia que é hoje? Você sabe se é de manhã ou se é tarde? Você sabe onde que você está? Então, perguntas simples, tá? Que tem a resposta simples também. Com isso, você já consegue observar se ele obedece ordens, tá? Se você, na medida que você faz essas perguntas simples, se ele não consegue responder, você vê que ele tem dificuldade para responder, então ele já vai entrar também como vítima vermelho. Mas lá, voltando novamente. Respiração, 25. Enchimento capilar, deu 1 segundo. Perguntou qual que é o nome, qual que é a idade, onde que ele está. Respondeu sem muita demora. Tá, todos os parâmetros estão normais. Nesses parâmetros aqui. Mas lembrando que ele não consegue caminhar, né? Então ele não consegue caminhar, mas a respiração dele está normal, a perfusão está normal. E também o estado mental dele está normal. Aí ele vai ser classificado como amarelo, tá? Então quando ele for colocar o crachá do método START, você vai destacar a primeira etiqueta, que é a etiqueta verde. Então ele vai ficar já como amarelo. Então a equipe que vai fazer a remoção, ele já vai posicionar esse paciente aqui na lona amarela, que é a lona correspondente à cor dele, tá? Que ele foi triado. Lá ele pode fazer, a equipe vai fazer uma nova triagem, tá? Um pouco mais completa, porque aqui a gente está fazendo uma avaliação muito rápida, né? Então às vezes pode ficar mesmo alguma dúvida, você classifica ele como amarelo, mas às vezes algum desses parâmetros aí não está muito legal, tá? Por exemplo, você chegou e verificou a respiração está lá em 28, 29, tá? Então aí já é um indício que você precisa fazer uma nova triagem quando já estiver lá na lona, porque essa respiração às vezes, naquele momento, né, pode estar com 29, mas pode então passar para aumentar essa dificuldade respiratória, né, então começar a respirar com uma frequência maior. Então tem que ser reavaliado. Mas digamos que esses 3 parâmetros estão dentro da normalidade, então ele vai ser já classificado como amarelo.
Diferente que, se algum desses aqui não está legal, então respiração está acima de 30, ou perfusão está acima de 2 segundos, ou não consegue responder a ordem simples, gente, imediatamente vai ser conduzido como vermelho. Então vai ser destacado lá no crachá dele a etiqueta verde e vai ser destacado também a etiqueta amarela. Então a última que vai ficar vai ser a etiqueta vermelha, tá? Então isso vai o que está escrito aqui embaixo, ó, pacientes com qualquer características RPM, além dos limites estabelecidos, deve ser triado como vermelho, tá? Então aqui, gente, é só mesmo para recapitular, porque a gente já viu isso na aula passada, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Esses parâmetros aqui, quando a gente faz no método START, ele é parecido também com o método Jump Start, tá? O Jump Start, ele tem as mesmas prioridades, tá? Então, que a prioridade verde, que ela é leve, o amarelo, que é o moderado, o vermelho, que é o grave, e o preto, que é grave, né? Perdão, é morte, ou então que é muito grave, sem condições então de sobrevivência, tá? Só que a diferença é, como eu disse já anteriormente, que é a questão da pesagem, tá? Então não tem como a gente falar assim, é uma criança de até 3 anos, ou de 4 anos, ou 5 anos. A gente vê mais ou menos pela estatura dela, tá? Então, se aparentemente é uma criança de até uns 45 quilos, vai ser então conduzido pela matriagem pelo método Jump Start, que é uma triagem um pouquinho mais complexa do que aquela anterior que a gente viu, que é a Start. Mas se for uma criança ou mesmo no início da adolescência e que já tem uma pesagem maior do que 45 quilos, então a gente vai fazer pelo método Start, tá? Algumas dúvidas também que pode aparecer às vezes até um adulto, mas que olhando assim ele é muito magro, né, e tem a aparência de ter menos do que 45 quilos. E o que vai fazer? Vai fazer o método Start ou vai fazer o método Jump Start? Gente, o método Jump Start ele é para criança, tá? Crianças menores. Tá? Então, independente se for um adulto que às vezes tem algum transtorno, né, de transtorno alimentar, então às vezes por isso ele acaba sendo um pouco magro, tá? Então mesmo assim ele vai entrar como start por ser um adulto já, tá? Então aqui só vai entrar mesmo crianças. O método, como eu disse anteriormente, ele é um pouco mais complexo. Pode ver que ele é um pouco maior, tá? Então tem algumas outras variáveis que a gente também tem que averiguar. Então a gente vai iniciar da mesma forma. A gente vai iniciar sempre verificando se esse paciente ele consegue caminhar. Conseguindo caminhar, ele já vai ser classificado como verde, tá? Até aqui a gente não tem nenhuma diferença do método START, tá? Mesma coisa, consegue caminhar? Sim, né? Então já entra para a lona verde. Aí aqui começa as diferenças, gente. Consegue caminhar? Não, não consegue caminhar. Então, se ele não consegue caminhar, então ele tem 3 possibilidades: ou ser como vítima vermelho, ou como vítima amarelo, ou como vítima cinza preto, né? Então, verde ele já não vai mais ser, porque ele já não consegue caminhar. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai averiguar se ele está conseguindo respirar. Lembra, e aqui ainda também é bem parecido com o método START. Lembra que a gente verifica se consegue respirar. Se não consegue, a gente faz o reposicionamento das vias aéreas. Lembra? Então, da mesma forma a gente vai fazer aqui. Tá? Então, a gente vai primeiro utilizar esses parâmetros antes da gente descer mais para os outros parâmetros aqui. Então, conseguiu, a gente não consegue caminhar. Então, a gente vai verificar se ele respira. Então, tem duas situações que podem ocorrer. Ele pode respirar. Se respira, a gente vai verificar outros parâmetros. Mas se não consegue respirar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o reposicionamento das vias aéreas, tá? Se quando não consegue caminhar, aí está respirando, não está respirando,
faz o posicionamento das vias aéreas e após esse reposicionamento das vias aéreas, deixou essa passagem do ar limpo, né, as vias aéreas estão pérvias, e aí ele voltou a respirar, ele já vai ser conduzido imediatamente como vermelho. Por quê? Porque ele não estava conseguindo respirar. A gente não sabe se teve alguma sequela, por exemplo, nesse tempo que ele ficou sem respirar. Só ele voltou a respirar depois que a gente fez o reposicionamento das vias aéreas. Mas a gente não tem certeza se a gente deixar por muito tempo, se não vai parar de respirar novamente. Então por isso que a gente vai conduzir o mais rápido possível para a área vermelha para já ter o atendimento. Mas beleza, agora vamos fazer outras situações, né? Então se ele consegue respirar depois desse reposicionamento das vias aéreas, já vai ser para vermelha. Porém, vai lá, verificou se consegue respirar? Não. Fez o posicionamento das vias aéreas, voltou a respirar? Não. Então a gente vai ver outra característica, que aí já difere já do método START, porque a gente vai verificar se ele tem pulso palpável. Tem pulso palpável? Não. Não tem pulso palpável, gente, já entra como preto, tá? Então aqui, que é o expectante, é aquele que nem não tem chance de sobrevivência. Mas a gente vai lá, não respira, mas faz o posicionamento das vias aéreas. Não deu certo, gente. Mas a gente verificou o pulso e tem pulso. Então a gente vai fazer respiração de resgate. O que é respiração de resgate, gente? Respiração de resgate é a famosa respiração boca a boca, tá? Então a gente vai fazer 2 respirações dessa. O que pode ocasionar? Como que o profissional ele pode proceder para fazer essas respirações de resgate? 2 formas. Tá? Na verdade são 3 formas. Se ele tiver um AMBU, que é o ressuscitador manual, que a gente já viu lá atrás também, no atendimento inicial ao politraumatizado, ele pode utilizar o AMBU, tá? Que ele é mais fácil, porque daí você não tem o contato direto com esse paciente, com essa vítima, principalmente que ele pode ter algum trauma de face, né? Então, a segurança do profissional sempre em primeiro lugar. Mas digamos então que ele não tem o AMBU. Quais as opções que esse socorrista tem? Ele tem a questão, ele pode fazer, utilizar a máscara, tá? Tem máscaras específicas para fazer essas manobras de ressuscitação, para não ter o contato direto, tá? Entre a boca do profissional com a boca da vítima. Tem umas máscaras que daí ela evita fazer esse contato com secreções, com possíveis secreções, né? Mas também às vezes não tem. Tá? Então a terceira opção, que daí infelizmente é realmente fazer a respiração boca a boca. Como que é feita essa respiração boca a boca? Como que é criança, o profissional ele tem que estar então ao lado então dessa vítima. Ele vai com sua mão, ele vai fechar as 2 narinas da criança, tá? Então ele vai bloquear a passagem do ar pelo nariz e vai então colocar a sua boca, né, em contato direto com a boca da criança, de forma que não fique espaço sem preenchimento, né, nenhuma lacuna em que tenha que possa escapar esse ar, e vai então fazer essa respiração 2 a 3 vezes, tá? Isso é chamado então de respiração de resgate. Então faz uma respiração, espera entre 1 e 2 segundos, faz uma segunda respiração novamente. Aí analisa, fez essa respiração de resgate, voltou a respirar? Sim, conseguiu respirar. Aí vai ser conduzido imediatamente para a lona vermelha, tá? Mas aí, vamos lá de novo. Não respira, faz o reposicionamento das vias aéreas, mesmo assim não consegue respirar. Verifica o pulso está palpável, mas daí faz a respiração de resgate e não volta a respirar, gente, de novo vai para lona preta, tá? Então, quais são as situações que vão, no método Jump Start, quais são as situações que vão levar para a lona preta? É quando ele não está respirando e quando verifica a pulsação não está palpável, ou quando então faz a respiração
de resgate, mesmo assim não tem nenhuma evolução, então não tem o retorno do reinício então dessas respirações. Então aí infelizmente ele vai ser uma criança que vai ser conduzida então para a lona preta, tá? Mas se fez essa respiração, não estava respirando, fez esses 3 critérios aqui e voltou a respirar, então vai para a lona vermelha, tá? Mas beleza, vamos então agora para outra situação. Então a criança não consegue caminhar, tá? Então ela já não vai ser verde. Quando você verifica se consegue respirar, ela consegue. Olha que legal, ela está conseguindo respirar. Então se ela consegue respirar, a gente vai verificar parâmetros parecidos com aquele que a gente verificou lá no método START, tá? A gente vai então, ele está respirando, mas então a gente vai ter que verificar como que está sendo essa respiração, tá? Qual que é a frequência dessa respiração. Basicamente a gente tem que verificar se essa respiração ela está menor do que 15 ou maior do que 45 inspirações por minuto, tá? Então, ou está respirando muito rápido, ou está respirando muito devagar. Estando fora desses parâmetros, tá? Seja menor do que 15 ou seja maior do que 45, já vai ser conduzido como uma vítima vermelha. Tá? Mas agora vamos pensar aqui, quando vai verificar essa frequência respiratória, e está dentro da normalidade, tá? Então tá entre 15 e 45, que é como está aqui, ó. Tá? Verificou a frequência da respiração, tá entre esses dois limites, então vamos para o próximo passo, verificar o pulso, se ele está palpável. Tá com uma respiração normal, tá? Mas o pulso não está conseguindo verificar, não está palpável, novamente, vermelho, porque tem alguma coisa errada aí. Verificou a respiração, tá normal, verificou o pulso, tá normal também, aí a gente vai verificar os critérios que a gente chama de AVPU. O que é o AVPU? São várias avaliações neurológicas, tá? Então, se a gente chegou aqui no pulso e viu que está palpável, então a gente vai avaliar se a avaliação neurológica dele, se ela está em alerta, ou se ele está em como responde a estímulos verbais, responde a estímulos dolorosos, ou então responde a estímulos nocivos, tá? Então, o que a gente vai verificar? São esses 4 possíveis então, avaliações, né? Dentro dessa avaliação neurológica. Se na avaliação a VPU ele tiver com o P inapropriado, o que é o P? Ele responde a estímulos dolorosos. Então ele não está com... Quando você, por exemplo, pega uma caneta e encosta, seja numa área onde que tenha uma pele mais fina, e não consegue, não tem essa sensibilidade de sentir o estímulo doloroso, ou então ele não responde a algum estímulo nocivo, né? Então que é o P inapropriado ou o U, né? Então uma dessas 2 letras aqui que está sendo inapropriado. Então ele não responde a estímulos dolorosos, ou mesmo não responde a estímulo nocivo. Na verdade, quando ele não responde a estímulo doloroso, acaba se tornando então a U, né? Que é o não responde a estímulo nocivo. Se nessa análise então o V, o P e o U não está legal, entra também como vermelho. Então a gente tem que ver que dentro da categoria vermelha aqui, em diversas situações ele entra, né? Então, seja quando os parâmetros respiratórios não estão dentro do limiar, seja quando o pulso ele não está palpável, ou seja quando a resposta da motora dele também, do estado mental dele também não está legal, tá? Então, tanto o estímulo doloroso, principalmente, não está
sendo eficaz, não está sentindo a dor, é porque tem alguma lesão, às vezes, neurológica. Então, nessas 3 situações, ele vai ser conduzido imediatamente para a lona vermelha. Mas, beleza, vai lá. Frequência respiratória normal. Pulso palpável, sim. Fez a VPU e eles estão apropriados, então o A não está em sinal de alerta. Ele está respondendo então a estímulo verbal. Ou então ele está respondendo a estímulo doloroso. Tá? Então o A está normal, o V está normal e o P está normal. Ele vai entrar então como amarelo, tá? Que é o posterior. Pelo nível de gravidade, então é sempre isso, gente. Do mais grave para o menos grave é o imediato, que é o vermelho, depois o amarelo, que é o posterior, o verde, que é o menor, e o cinza ou preto, que é o expectante, tá? Então, esses são os parâmetros que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer um atendimento com criança, tá? Então, é importante a gente seguir. Ele é um pouco mais complexo, na verdade é bem mais complexo, né, do que o método START normal, né, para adultos ou para crianças maiores. Então, ele é mais chatinho de fazer, mas e demanda mais tempo também, mas são critérios importantes que o socorrista ele precisa então verificar. Então, só para dar uma recapitulada bem rápido, então verifica se ele consegue caminhar. Conseguindo caminhar, conduzido como uma vítima vermelha. Verifica então, não consegue caminhar. Quando não consegue caminhar, então já verifica a respiração. Se a respiração dele não está boa, não consegue respirar, então é feito esses 3 critérios: reposicionamento das vias aéreas, a verificação do pulso e faz a respiração de resgate. Se no primeiro aqui, que é o reposicionamento das vias aéreas, se já voltar a respirar, então ele já vai ser conduzido para a vítima como lona vermelha. Tá? Mas se ele não consegue, mesmo depois do reposicionamento das vias aéreas, então vai ser verificado o pulso. Se o pulso não tiver o pulso, já vai ser como cinza. Ou se quando verifica tem pulso, mas quando faz respiração de resgate não tem nenhuma evolução, também vai entrar então como cinza. Se tiver alguma evolução, então reposicionou as vias aéreas, tem pulso e fez uma respiração de resgate e voltou a respirar, vermelho, e já vai ser conduzido lá então para a lona para fazer os atendimentos iniciais. Ou então ele não consegue caminhar, mas quando vai verificar a respiração, ele está respirando, aí você vai então analisar a frequência respiratória. Se a respiração está menor do que 15 ou maior do que 45, já vai ser conduzido imediatamente como vermelho. Tá? Ou se ele está entre os parâmetros aceitáveis, entre 15 e 45, verifique então o pulso. Se ele está sem pulso, novamente, vai para a linha vermelha. Mas se ele tem pulso, então vai fazer então a análise, então a avaliação neurológica. Dentro dessa análise neurológica, a gente verifica se ele está em alerta, que é o A, se ele responde a estímulo verbal, que é o V, se ele responde a estímulo doloroso, que é o P, e não responde a estímulo nocivo, que é o U. Se esses 2 últimos parâmetros aqui estiverem alterados, que é o responde a estímulo doloroso, no caso, não está respondendo a estímulo doloroso, então que daí ele já vai ser conduzido como vermelho. Mas se nessa análise eles estão legais, então ele verificou o A, que é o estado de alerta, tá bacana. Verifica o V, que responde a estímulos verbais, também tá legal, ele está respondendo. Quando verifica lá, faz um estímulo doloroso e a criança sente, então você verifica que ele está respondendo a estímulo doloroso. Então, nesses casos aqui, então ele já vai ser conduzido como amarelo, tá? Então, assim, gente, tem que gravar, tá? Não pode ter uma colinha, mas precisam aprender mesmo, porque essas situações, na hora de fazer a triagem, você não vai ter lá, tá? Então, precisa mesmo saber exatamente como que é feito. Agora, gente, essa foi a parte pior, né? Agora a gente vai fazer uma parte mais tranquila, que é saber então quando que vai ser vermelho, quando é amarelo, quando é verde, quando é preto.
Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso quando a gente mencionou sobre o método START e o Jump Start. Mas então vamos seguir pela ordem da, da retirada aqui das etiquetas, tá? Para fazer uma ordem um pouquinho mais fácil. Tá? Então percebam aqui, gente, pelo ícone mesmo vocês conseguem ver que o verde ele não está nem destacado. No amarelo eu destaquei o verde. Então destacando o verde, então o próximo já fica como amarelo. Quando é vítima vermelha, eu já destaquei o verde e o amarelo. Então o último que ficou lá é o vermelho. E quando é vítima preta, eu destaquei o verde, destaquei o amarelo e destaquei o vermelho. Então ele ficou preto. Tá? Então isso é interessante porque daí, quando chega lá na lona, o pessoal que está fazendo esse transporte já vai saber por essa triagem qual que é a coloração aqui para qual lona que ele deve conduzir. Na lona verde, então novamente não vai destacar nenhum desse aqui. O que vai entrar então nessa vítima verde? A gente já sabe que são as vítimas que conseguem caminhar. Tá? Então isso é o primeiro critério que a gente já estabeleceu e ele consegue então caminhar. Então são vítimas com necessidade mínima, tá? Então que é a terceira prioridade. Por que terceira prioridade? Porque o que não tem menor prioridade ainda seria as vítimas pretas, né? Então são as vítimas que andam. Então o que são essas vítimas? Elas são as vítimas que têm lesões que não levam a morbidade significativa, tá? Então elas podem esperar para um tratamento. Tá? Então o que são essas vítimas? Elas podem até caminhar, mas às vezes elas podem ter contusões, podem ter hematomas, podem ter escoriações, ou até mesmo pequenos ferimentos. Tá? Não significa então que essa vítima verde que seja aquelas que não apresentam necessidade de nenhum tipo de assistência. Não, elas até podem necessitar de assistência, mas a necessidade é menor, tá? Então elas conseguem esperar um tempinho a mais. Então essas vão entrar como vítimas verdes. Aí tá, quando que vai entrar como vítima amarelo, tá? Lembrando que a vítima verde ela já consegue caminhar e a vítima amarela já não consegue caminhar. Olha que legal, já foi destacado o verde aqui, então o último que ficou é o amarelo. Então sempre a classificação da vítima vai ser de acordo com a última tarjeta. Tá? Então lembre-se sempre disso. A última tarjeta que tiver no cartão de triagem é a que o paciente ele foi classificado pelo método START ou pelo método Jump Start. As vítimas amarelas são as vítimas moderadas, que são a segunda prioridade. Segunda prioridade porque a primeira prioridade é o quê? São as vítimas vermelhas, né? Que são aquelas consideradas mais graves que precisam de atendimento emergente. Então, o que são essas vítimas amarelas? São aquelas que têm ferimentos cujas lesões não levam à morbidade ou nem à morte, tá? Então, caso não recebam um tratamento imediato. Porém, né, elas necessitam sim de um tratamento imediato, que seja aquelas então que talvez não precise naquele instante, mas que eles devem, né, ser verificados em um menor tempo possível também, tá? Conforme a disponibilidade. Em geral, essas vítimas então elas podem ter fraturas, lesões torácicas ou mesmo abdominais, mas sem choque, tá? Então elas são destinadas então a lona amarela. Geralmente ela não precisa de uma monitorização contínua para manter a sua estabilidade, tá? É muito dinâmica. Então, por exemplo, não vai precisar utilizar de um respirador, não vai precisar ficar lá monitorada com multiparâmetro, né? Então já são pacientes que mesmo têm uma gravidade um pouco maior, mas ainda assim elas podem aguardar um pouquinho mais de atendimento, tá? Um pouco mais de tempo. Então nesses casos aqui elas não vão conseguir caminhar, tá? Mas elas vão estar orientadas, então elas podem ter fraturas, podem então ter um TCE leve ou até mesmo moderado, pode ter queimaduras menores ou mesmo ferimentos que necessitem de suturas. Lembrando que, gente, vítimas que são classificadas como amarela
Se demorar muito o atendimento, ela pode evoluir para vítima vermelha também, tá? Então, assim, segunda prioridade, mas elas não podem ficar esquecidas, tá? Segunda prioridade, e assim, lembrando sempre que nas lonas, gente, tem equipe na lona amarela, tem equipe na lona vermelha. Não significa que eles vão atender todas as vermelhas primeiro, e quando acabar todas as vítimas vermelhas, aí eles vão começar a atender as vítimas amarelas. Não é isso, tá? Então tem equipes para cada uma dessas lonas. Então, da mesma forma, enquanto tem vítimas sendo atendidas na lona vermelha, também vai ter vítimas sendo atendidas na lona amarela. Tá? Então, uma não exclui a outra. Tá? Quando que vai ser agora vítima vermelha? Que aí sim é a primeira prioridade, né? Que são as vítimas consideradas graves. Lembrando que ela também, então, são as que têm uma chance razoável de sobrevivência, né? Então por isso que esse é o limiar que vai separar entre as vítimas vermelhas das vítimas pretas, porque lembrando que na vítima preta não são só os óbitos, mas também aqueles que têm uma chance mínima de sobrevivência. Então aqui são aqueles que ainda vão têm chance ainda de sobreviver. Então por isso que eles vão entrar como vermelha. Nesse grupo, então, ele tem prioridade máxima para o tratamento, tá? Então, corresponde geralmente às vítimas com trauma grave ou pacientes mesmo que têm uma dificuldade respiratória, que tenha um TCE já moderado para grave, tá? Um choque hemodinâmico também, ou até mesmo queimaduras severas, tá? Então, essa área vermelha vai ser destinada então para esses pacientes críticos. Então, seria quase que uma UTI, porque nessa lona vermelha, aí sim vai ser necessária às vezes a utilização de respirador mecânico, vai ser necessário o multiparâmetro, vai ser necessário entubar. Então, o atendimento ele tem que ser muito rápido e muito preciso, tá? Então, ó, que legal. Nessa imagem aqui também, ó, pode ver, para classificar então como vermelho, foi retirada essas duas tarjetas. Retirou essas duas tarjetas, ficou com uma vermelha, que é a que classifica então como uma vítima grave. Então, olha só que legal. O que não pode entrar? Outros exemplos então que pode entrar como classificação vermelha: choque, amputações, hemorragias severas, lesões por inalação, queimaduras extensas, lesão de face e olhos, lesão intraabdominais, insuficiência respiratória, pneumotórax hipertensivo, traumas graves, além daqueles que a gente já falou aqui em cima, né? Como, por exemplo, aqui a dificuldade respiratória. Tá? Então, são várias situações que podem ser consideradas como uma vítima grave. Tá? E a última prioridade, que é o último cor, que é mesmo a preto, tá? O preto está aqui. Então, no preto, ó, é prioridade 0, que é realmente as vítimas que ou elas estão mortas ou então tem uma grande dificuldade para reanimação. Então, pensando que tem muitas vítimas para ser atendidas, que tem maior chance de sobrevivência, infelizmente essas vítimas elas são deixadas um pouco de lado para então concentrar, que toda a equipe concentre para atender essas que têm maiores chances de sobrevivência. Mas relembrando que, tendo a equipe suficiente para atender a todos vão ser atendidos, gente. Então, mesmo esses que têm grande dificuldade para reanimação, eles vão ser atendidos também, tá? Então, só vão deixar mesmo como preto caso não tenha capacidade humana ou material para fazer esse atendimento. Aqui, então já foi destacado tanto o verde, quanto o amarelo, quanto o vermelho. Tá? Então, por isso que o cartãozinho fica menor, porque foi destacado essas 3 barras. Tá? Então, por isso que ele fica mais pequenininho. Desse item aqui, então, a gente finaliza como todo o método START. Agora eu vou colocar a imagem real, né, de um cartão de triagem, para a gente então verificar quais são, com maiores detalhes, né, o que tem num cartão de triagem. Tá? Porque se for ver, ó, como eu coloquei aqui, né, tem aqui as tarjetas, mas tem mais
informações que são interessantes que consta nesse cartão do método Start. Então, mas quais são eles? Então eu vou colocar agora uma imagem para a gente analisar como que é feito o preenchimento desse cartão. Tá, gente, então esse aqui é o cartão de identificação, né, que é o cartão utilizado no método Start. Aqui é a frente e verso de um cartão, tá? Que ele está limpo. E aqui é o frente e o verso de um outro cartão preenchido, tá? Então, são dois cartões aqui, tá? Frente e verso também. Então, vamos começar a analisar, então, o que tem nesse cartão. Bom, aqui lembrando que assim, então vocês conseguem visualizar que tem umas perfurações aqui, né? Essas perfurações é onde vai passar então a parte do barbante, né? O material que vai ser utilizado para fazer a colocação no pescoço da vítima, tá? Então aqui ele vai receber um cordão que vai ser colocado lá na vítima. O que tem então nesse cartão? Aqui na parte anterior, ele vai ter aqui o desenho de uma ambulância e um desenho aqui de um braço ou mesmo de não sei, uma bolinha, né? Que não dá para identificar exatamente o que é esse desenho aqui. Mas e pode ver que tem um local para fazer o picote, tá? Para retirar. Também nessa parte anterior, então tem o corpo humano, né, na sua posição anatômica, numa vista anterior e uma vista posterior. Por quê? Lembra que quando eu coloquei sobre vítimas vermelhas, ou até mesmo vítima amarela, que pode ter queimaduras ou mesmo fraturas. Então aqui o profissional que está fazendo a triagem, ele, no caso dele conseguir já analisar a possível fratura ou mesmo fraturas expostas, ele pode então marcar identificar qualquer região onde está tendo essa fratura, tá? Então ele já pode, tem possivelmente uma fratura de fêmur, então ele já pode marcar aqui. E além disso, ele vai então verificar aqui a questão das prioridades, né? Do que ele vai ser classificado. Percebam aqui, ó, o desenho, gente, ó. Tem uma ambulância com X. Aqui significa, então, vítima verde, significa que não precisa de ambulância. No amarelo aqui tem o desenho, né, de uma tartaruga. Significa que não precisa ser um atendimento tão rápido. No vermelho aqui tem um desenho de uma puma, né? O puma que é aquele que corre muito, né? Então é um dos animais que mais corre, porque justamente mostrando que ele precisa ser um atendimento rápido, tá? Então esse é o desenho que simboliza cada uma dessas. E o preto não tem desenho nenhum, porque é a vítima então que morreu ou que está muito grave. Então como que é feito lá? Pode ver, tem um picote aqui. E percebam que cada cartão, a gente vai ter uma numeração. Aqui está a mesma numeração, né, porque eles são o mesmo cartão, né, não preenchido e o cartão aqui preenchido. Mas, se vocês observarem, tanto aqui embaixo, ó, aqui na frente tem o número 37. No verso vai ter em todos eles aqui número também, o mesmo número, obviamente. E aqui em cima também vai ter o mesmo número. Por quê? Digamos que eu picotei, aqui é uma vítima vermelha, então eu picotei aqui, tirei essas duas partes aqui eu já posso jogar fora. Então a vítima já vai ser então identificada que a vítima 37, né, é uma vítima vermelha. Ali na hora mesmo, na zona vermelha, a gente não vai ter tempo para fazer uma análise mais profunda, para fazer preenchimento de todo o cartão. Então, a princípio, a gente vai só destacar mesmo para facilitar para a equipe que vai fazer essa remoção para levar na lona correspondente. Mas chegando lá, a equipe, depois de prestar os primeiros atendimentos, ele já vai ser possível então fazer o preenchimento desse cartão aqui no verso. O que vai ser esse cartão aqui? A gente vai passar para esse cartão aqui que está preenchido para facilitar para a gente ir seguindo essas mesmas informações. O primeiro aqui
é porque essas imagens são péssimas também para a gente conseguir identificar o que significa, né? Mas esse primeiro aqui é um relógio. O relógio então indica qual que é o horário que ele está sendo então atendido. Tá? Então aqui vai ser colocado o horário. No caso aqui às 11h35 da manhã. Beleza. Aqui, segundo, é um homenzinho barra uma mulher, então para saber qual que é o sexo, se é masculino ou feminino. Aqui tem uma casa que é mesmo mostrar qual que é o endereço onde que teve esse evento, né? Onde que teve o Amove. Então aqui está lá, na Marginal de Pinheiros, próximo à Ponte Morumbi. Então pode ver que ele colocou o endereço, lógico, sem muita precisão, número do local, CEP, nada disso, mas colocou já uma identificação que é qual que é a avenida e colocou um ponto de referência, que é um próximo então à ponte. Aqui nesse aqui onde parece um conjunto de prédio, é para colocar então qual que foi o tipo de ocorrência, se foi uma catástrofe, se foi um desastre, se foi um acidente mesmo. Então aqui pode ver, colocou explosão e desabamento, tá? Então já está especificando qual que foi o que ocasionou, né, esse Amove. E aqui embaixo, que agora a gente já sabe o que significa essa imagenzinha aqui, né, que eu tinha colocado anteriormente, que é o local para onde que ele vai ser destinado. Esse último aqui, a gente só vai conseguir quando o médico regulador for enviar. Então aqui a gente vai conseguir preencher para onde que essa vítima vai ir. E aí que interessante. Lembra que eu falei aqui em cima, então tem aqui o desenho de uma ambulância e aqui o desenho do hospital para onde que ele vai. Por quê? Aí aqui a gente vai conseguir destacar também, porque no verso dessas duas etiquetas tem os mesmos números daqui que tem na vítima. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir destacar esse primeiro que vai ficar com a ambulância. Tá? Essa parte aqui, em geral, elas são adesivas. Então, o profissional então vai conseguir tirar essa identificação aqui, que é o número que vai caracterizar esse paciente, e vai conseguir colocar no prontuário dele, no prontuário que vai estar na ambulância. Tá? Chegou no hospital, tá? Chegou lá no Hospital das Clínicas, como que está nesse exemplo aqui. Chegou lá, o hospital vai destacar essa segunda parte, tá? Que é a parte aqui onde tem o desenho aqui identificando como se fosse o hospital. Porque daí aqui, lá no prontuário do hospital que vai receber, porque assim, gente, no SAMU ou mesmo pelo CIAT, Corpo de Bombeiro, sempre vai ficar duas vias, tá? Então você fez o preenchimento lá da situação da ocorrência, vai enviar para o hospital, chegou lá no hospital, ou no UPA, no pronto atendimento, pronto-socorro, o profissional que estiver lá, que vai recepcionar, ele vai assinar que está recebendo aquele paciente. Então, e vai ficar com uma cópia, porque a ficha de preenchimento, né, de atendimento, ela é aqueles papéis carbonizados que eu falo, papel carbono, né? Que é aquele papel que você escreve e atrás ele também aparece, né? Na folha seguinte. Então, uma dessas folhas vai ficar para a viatura mesmo, para arquivamento, e nela vai ser colocado então esse primeiro adesivo, que é o número 37 lá. No prontuário que vai ficar para o hospital, vai receber esse segundo adesivo, tá? Que é aqui o número 37 também. E na vítima vai continuar o cartão também 37. Por que, gente? Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que é interessante? Por que precisa ter essa identificação numérica? E eu vou responder a vocês. Porque pensem comigo. Uma vítima que está como vermelha, tá? É uma vítima que possivelmente ele vai estar inconsciente. Se ela está inconsciente, percebam que aqui em nenhum campo eu consigo colocar o nome desse paciente, porque a gente não sabe qual que é o nome desse paciente, né? Ou se conseguir saber o nome desse paciente, a gente pode até colocar, mas a gente tem que trabalhar numa padronização que vá ser utilizável, né, para todas as situações. E o mais comum das situações é que
essa vítima não é possível fazer identificação tão rápido. Então, por não conseguir fazer essa identificação tão rápido, a gente utiliza a identificação numérica. Então, tanto na ambulância, ele não vai saber seu nome, mas ele vai saber que você é a vítima número 37. Quando chegar lá no hospital, no prontuário seu vai estar lá também, não vai estar seu nome, mas vai estar que você é a vítima 37. Tá? Então esses números aqui, eles têm que bater. Então por isso que a utilização do cartão de triagem pelo método START ou pelo Jump Start, ele vai ficar com o paciente não só no momento lá do atendimento do AMUV, mas também no atendimento subsequente, né? O atendimento que for realizado no hospital ou no pronto-socorro. Bom? Então, esse é o cartão de identificação para facilitar, para a gente saber como que faz esse preenchimento. Agora vamos voltar ali para o aplicativo. Bem, voltando então agora aqui para o aplicativo, a gente já praticamente já finalizou toda a nossa aula, tá? A gente vai verificar agora, basicamente, as outras funções a gente não vai entrar tão profundamente. Por exemplo, aqui nas perguntas frequentes são mesmo para a questão do aperfeiçoamento, né, como que ele foi projetado para os profissionais. Então tem algumas dúvidas para facilitar, para não ficar ser necessário a leitura muito profunda. Então, se quer só para tirar alguma dúvida, então lá, como que é a categorização dessas vítimas triadas, quando que vai ser a cor vermelha, amarela, verde ou preto. Então tem algumas perguntas aqui que são interessantes vocês saberem e depois darem uma olhada, tá? Outra característica legal também do aplicativo, que não vou fazer agora com vocês aqui nessa videoaula, mas eu vou fazer no nosso encontro por videoconferência, que é mesmo a questão do quiz, tá? Então, nesse quiz eu coloquei 14 questões referentes a toda a temática aqui do AMUV, tá? Então, por exemplo, aqui, é considerado AMUV os eventos com pelo menos 3 vítimas graves, acima de 6 vítimas, independente do estado geral das vítimas, quando envolve crianças, todo atendimento que necessite de apoio de outras ambulâncias, enfim. Então, é um quiz que é para testar mesmo conhecimento, para dar esse feedback de onde vocês erraram. E a gente vai utilizar ele ainda em sala de aula, por isso que eu não vou trabalhar ali. Últimas informações, como as referências bibliográficas que foram utilizadas então, para fazer esse aplicativo. Então, são várias referências, tá? Então, não são referências internacionais, a maioria delas, tá? Então, são protocolos que são muito utilizados mundialmente e que também no Brasil é um dos países que utiliza bastante essa classificação para fazer esses atendimentos para a MOVE. Tá? Então, essas são as referências que foi utilizado para todos os itens aqui do aplicativo. E, como eu disse, então, gente, esse aplicativo foi desenvolvido no meu trabalho, né, na minha dissertação de mestrado, e também foi analisado, né, a questão da qualidade dele durante o meu doutorado. Tá? Para qualquer dúvida, gente, se quiserem também baixar ele, fiquem à vontade, ele está disponível então lá no Play Store, vocês podem baixar ele gratuitamente. Se quiser, ele foi projetado para os profissionais, né, da urgência e emergência, mas se vocês quiserem baixar, se quiserem compartilhar com outras pessoas, familiares, até agradeço. Então, porque informação nunca é demais, saber o que fazer, né, frente a essas situações é importante, tá? Então, depois, em outra oportunidade, nós vamos trabalhar com os primeiros socorros, que também tem um aplicativo que eu desenvolvi, que daí a gente vai trabalhar utilizando a mesma metodologia, tá? Agradeço então a todos que assistiram, né, essas 4 videoaulas, que ficou bastante extenso, então são praticamente 3 horas e meia quase de gravação, de duração, né, dessas videoaulas. Eu agradeço a todos e nos nossos próximos encontros nós então iremos debater e discutir um pouquinho mais
sobre essa temática e sanar então as possíveis dúvidas, tá? Tenham todos um bom estudo e um bom descanso também.